Legal, pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo. Como eu disse, haveria um capítulo especial sobre costelas e coluna vertebral, que são duas regiões ósseas extremamente importantes do corpo humano, tá legal? E que merecem alguns conhecimentos à parte, além de tão somente sabermos onde estão e etc, tá? Então, este vídeo trata especialmente dessas duas outras regiões ósseas do corpo humano, costelas e coluna vertebral, tá legal? Então vamos lá virar para as costelas aqui, vamos virar para o nosso vídeo. Ok, enquadrar direitinho aqui para não falhar. Muito bem, esta figura eu tenho aqui costelas e coluna vertebral, deixa eu ver se eu encontro uma outra. Vai precisar ser esta mesmo e agora eu vou usar o boneco, tá? Então vamos lá. Costelas. Nós temos... Só um minuto, ver se está tudo bem com vocês aqui. As perguntas de alguém. Gustavo, sim, copia o segundo texto, Gustavo. Ok? Nádia, ok. Aí tem um aqui que colocou um coraçãozinho vermelho e só o número de telefone que eu não sei quem é. Tá apaixonada? Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então tá bom, gente, vamos lá. Vocês estão me mandando mensagem, eu paro o vídeo para dar atenção para vocês. Costelas. Nós temos um total de 24 costelas no nosso corpo. O indivíduo adulto tem 24 costelas. As 24 costelas são divididas em 12 pares. Então, primeiro par, primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. São 12 pares de costela, tá certo? Num total de 24 costelas. Muito bem. As costelas, elas formam um processo articular com as vértebras. Então, se vocês perceberem, nós estamos aqui na nossa vista posterior. Lembra, né? Vista anterior, posição anatômica, vista posterior. Serve para tudo, tá, gente? As nossas costelas começam, ou seja, quando o ser humano está em processo de desenvolvimento no útero materno, esta formação óssea começa crânio, coluna vertebral e costelas, que a gente chama de direção céfalo-caudal. Céfalo-caudal. As costelas iniciam a sua vida, ou seja, elas se projetam das vértebras e vão em direção anterior para se encontrarem no osso externo. Tudo bem? Então, as costelas formam articulação com as vértebras, que a gente chama de origem, se originam nas vértebras, e tem a sua inserção é ponto de fixação no osso externo, tá? Então as costelas se desenvolvem da região posterior para anterior, terminam aqui, tá? São 24 pares de costelas, são 12 pares de costelas, formando um total de 24, certo? As costelas se inserem no osso externo através de um tendão, ou, melhor dizendo, através de um ligamento, tá? Porque tendão liga músculo com osso, ligamento liga osso com osso. Então, quando as costelas se aproximam do osso externo, próximo à sua inserção, nós temos uma espécie de substância cartilaginosa, um cordão elástico, retrátil, que é um ligamento que liga o osso a outro, as costelas ao próprio osso externo. Tudo bem?
A curiosidade é que do primeiro par que está aqui em cima, ó, primeiro par de costela nosso, está aqui entre clavícula e escápula. Então tá bem aqui no finalzinho da nossa região cervical o primeiro par de costelas. Ó o primeiro par aqui. Vou pegar a caneta, né? Ó o primeiro par aqui, ó. Do primeiro ao sexto par, cada costela tem a sua inserção individual no externo. Do primeiro ao sexto par. O sétimo, oitavo, nono e décimo pares, eles vêm e para os quatro existe uma única inserção. Ó, sétimo, oitavo, nono e décimo pares se encontram numa única inserção no osso externo. Do primeiro ao sexto, cada par tem a sua inserção individual. Sétimo, oitavo, nono e décimo pares, eles possuem uma única para todos eles. Por que faz diferença saber isso? Porque se você fratura sétimo, oitavo ou nono, sétimo, oitavo, nono ou décimo par de costela, você mexe com a estrutura de todos os outros. Se você fratura entre o primeiro e o sexto, a coisa já muda um pouco de figura. Só a título de conhecimento. Tudo bem? E aí nós temos, então, aqui está difícil um pouquinho de aparecer, mas ó, nós temos o 11º e 12º pares. O 11º par, este mais longo, é chamado de flutuante. Por que ele é flutuante? Porque ele não se insere em lugar nenhum. E o 12º par, este menorzinho, são chamadas costelas falsas, porque elas se desenvolveram ali pela metade. Mas, para abrigar a cavidade abdominal, algumas mulheres fazem, por questões estéticas, a retirada destes dois pares para que a sua cintura, o seu quadril, fique mais delineado. Não é nada legal fazer isso. Por que não é nada legal fazer isso? Ora, se você tem duas estruturas, nada no corpo humano está ali à toa, por acaso. Se você tem duas estruturas protegendo lateralmente seus órgãos da região abdominal, se você tira essas estruturas, qualquer trauma, qualquer batida lateral, você deixou os seus órgãos totalmente desprotegidos. Ainda, a coluna vertebral, através das costelas, há uma distribuição de peso. À medida que você tira esses dois pares, você vai sobrecarregar a tua região lombar da tua coluna vertebral, podendo você, na sua velhice, ter sérios problemas de coluna, porque você retirou os dois pares de costelas e você aumentou o peso de tudo nesta região. Ok? Capítulo específico de costelas. Deixa eu ver se alguém me chamou. Oi, Cassiane. Você quer falar comigo, querida? Bom dia, Cassiane. Tudo bem? Aí chegou a moça aqui também. Cheguei agora. Tá tudo bem, gente? Vamos lá. Chegar na hora, hein? Tudo bem, costelas? Vamos agora para a coluna vertebral. É bem importante saber coluna vertebral. Vou mudar aqui o nosso... Ali a coluna vertebral. Olha que legal a coluna vertebral. A nossa coluna vertebral, ela é uma região óssea composta por 24 vértebras e mais o osso sacro e o chamado cóccix, ok?
A coluna vertebral é dividida em 3 regiões de vértebras e mais uma 4ª região que a gente chama de região sacral. Então tem livro de anatomia que vai dizer para você que a coluna vertebral é dividida em 3 regiões. Tem livro de anatomia que vai trazer para você que são 4 regiões. São 4 regiões: cervical, torácica, lombar e região sacral. Na região cervical nós temos um total de 7 vértebras, que serão numeradas C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Depois, na região torácica, nós temos 12 vértebras nomeadas T1, T2, T3 e assim até o T12. Na região lombar, nós temos 5 vértebras, nomeadas por L1, L2, L3, L4, L5. Por que é importante saber isso? O paciente deu entrada no PS com suspeita de fratura na T8. O paciente deu entrada no PS com suspeita de fratura na L1. O paciente deu entrada no PS com suspeita de fratura na C5. Então você já vai saber, quando o médico falar isso, ou o enfermeiro falar isso, que ele fraturou uma vértebra da região cervical, ou uma vértebra da região torácica, ou uma vértebra da região lombar. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C de cervical. T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, T de torácica. L, L1, 2, 3, 4, 5, lombar. Tudo bem? Mais o osso sacro, que é este osso maior, e mais o nosso cóccix, que é a cauda da coluna vertebral. Vamos mostrar no boneco. Então está aqui a nossa coluna vertebral, toda ela. Região cervical, região torácica, região lombar, mais o osso sacro e aqui no finalzinho o nosso cóccix. Fratura de cóccix, uma das piores que existem, porque você não imobiliza, você não tem nada para fazer, a não ser tomar muito anti-inflamatório e muita analgesia, porque dói para caramba. Qualquer movimento que você faz quando você está curando a fratura de cóccix é uma dor absurda. Não contei para vocês, mas eu sou ex-atleta de futebol e eu fraturei na minha vida 2 lugares. Fraturei. Tive uma entorse séria de joelho e uma vez fraturei o cóccix. Foi terrível. De lado dói, sentado dói, deitado dói, qualquer jeito dói. Então é muito remédio para dor. Ok? Então vamos lá. Coluna vertebral continuando. Quando a gente olha para as vértebras individualmente, nós vamos perceber que vértebras são ossos irregulares, ou seja, de vários formatos, com formatos bem diferentes, bem distintos, tá? Olhem lá as vértebras, tá? Percebemos que as vértebras na região cervical, elas são um pouco mais abertas, um pouco mais finas, um pouco mais, digamos assim, fraquinhas. Quando a gente desce para as vértebras da região torácica, olha como muda o formato das vértebras da região cervical para as vértebras da região torácica. Olha a diferença. E quando a gente chega na região lombar, as vértebras são mais grossas, são mais fortes. Por quê? Porque a nossa região lombar ela é extremamente sobrecarregada com o peso de tudo que está daqui para cima. Ossos, músculos, órgãos, vísceras e etc. Então as vértebras da região lombar percebem que elas são
mais fortes e mais densas, tá? Perceba que todas as vértebras têm um orifício central. Quando elas estão umas sobre as outras na coluna vertebral, isso vira o quê? Uma passagem para a nossa medula espinal, que é a estrutura tão importante do sistema nervoso nosso. Vou mostrar a medula para vocês. Só um minuto. Vamos ser mais práticos e rápidos. Olha o que eu estou falando aqui. Então, está aqui o nosso sistema nervoso, certo? Encéfalo. Aqui a medula espinal, passando dentro da coluna vertebral. Sistema nervoso nós vamos estudar em fisiologia. Olha por que é tão importante a coluna vertebral enquanto proteção de uma região extremamente vital que nos mantém vivos. Ok? Obrigado. Falar dos desvios de coluna vertebral. O que são desvios de coluna vertebral? São alterações morfológicas naquilo que é considerado natural enquanto curvaturas da coluna vertebral. Tudo bem? Então, se você olhar a coluna vertebral, vamos voltar para lá de novo, desculpa, achei que eu não fosse precisar mais do desenho. Voltei. Se você olhar a coluna vertebral, aqui ela está inteira, da região cervical até o seu final, região sacral, ela tem curvaturas naturais. Então, a região cervical levemente curvada. Quando adentra a região torácica, aqui essa vista é lateral, tá? Quando adentra, a região torácica, há uma leve curvatura para a vista anterior. Quando começa a região lombar, há uma leve curvatura para a vista posterior, e a região sacral vem aqui, ó, mais ou menos na pelve, com outra curvatura para a região anterior, posterior e lateral. Essas curvaturas da coluna, elas são naturais, é assim que elas devem ser. Os desvios de coluna, quando essas curvaturas sofrem anomalias, podem ser congênitas, pode ser por um processo de desenvolvimento quando você é criança, não comeu direito, doenças ósseas, postura sentado na carteira da escola, não brinca, não fortalece, e assim sucessivamente. Tá legal? Existem 3 desvios de coluna. Alguém me chamou. São vocês? Jesus, meu único amor. É alguém que coloca aqui, vocês não colocam o nome, né? Manda para nós esse PDF, professor. Que PDF? Não sei o que está acontecendo. Vamos lá. Onde eu estava mesmo, galera? Tá, as curvaturas de coluna. Vamos lá. Desvios de coluna. É muito comum, vocês vão lidar muito com pessoas com desvio de coluna. Coluna vertebral, vista posterior. Coluna vertebral, lá dentro, vista anterior. Olhando a coluna vertebral, mais ou menos aqui de lado. Tirei o bracinho para ficar melhor. Olhando a coluna vertebral. Curvatura leve na região cervical. Curvatura um pouquinho lá para dentro, ó, na região torácica. Curvatura um pouquinho para fora, aqui na lombar. Desvios de coluna vertebral. Eu tenho um desvio que pode ser lateral. A coluna vem, e mais ou menos entre cervical e torácica há um pequeno desvio lateral. Isso se chama escoliose. Tudo bem? Eu posso ter um desvio na região cervical, onde há uma projeção do crânio aqui para frente e os ombros ficam levantados, as escápulas ficam levantadas. Essa se chama cifose. E eu posso ter um desvio exagerado na região lombar, projetando toda a pelve para trás. Isso se chama
lordose. Repetindo as questões estéticas que muitas mulheres adoram, fazer determinados procedimentos. Algumas mulheres adoram fazer silicone nas nádegas, enfim, para ficar com o corpo mais delineado. Mulheres que vivem dessas aparências corporais, né? Algumas mulheres podem sofrer com lordose também, com excesso de tecido nos glúteos, com excesso de peso nos glúteos, retirando aqueles 2 pares de costelas que eu falei para vocês. Algumas mulheres vão sofrer com lordose no futuro. Se não fizer um reequilíbrio muscular, um RPG, uma reeducação da postura global com bons profissionais, tirando 2 costelas, incluindo ainda as silicone nas nádegas, aumentando o peso, isso pode ter problema no futuro. Então todas essas mulheres embonecadas aí, que se entopem de produtos e fazem um monte de procedimento cirúrgico e que para ficar com o estereótipo que alguns gostam e outros particularmente não, preferem as mais naturais, é o meu caso. Essas mulheres, brincadeiras à parte, tá, gente? Essas mulheres podem sofrer quando adentrarem a faixa etária de idosas, e nem tão idosas não, tá? 45, 50 anos já começam a ver os resultados. Por isso que essas mulheres têm acompanhamento de nutri, acompanhamento de físio, acompanhamento de educador físico, personal trainings, acompanhamento de endócrino. Então, quando você vê essas mulheres que trabalham profissionalmente com a aparência, e eu não julgo isso, mas existem algumas que fazem isto e são muito bem assessoradas por uma equipe multidisciplinar e que mantém aquele corpo em equilíbrio. O meu grande problema como educador é quando as meninas mais novas ou mulheres que não têm condições de ter o melhor profissional para essas intervenções vão lá e fazem com profissionais clandestinos ou muitas vezes com um profissional que é um curioso e elas prejudicam o próprio corpo. A gente cansa de ver qualquer pesquisa na internet que você fizer, procedimentos que deram resultados negativos, procedimentos corporais estéticos em mulheres que deram e resultaram em resultados negativos, em problemas de saúde. Vocês vão ver as atrocidades que acontecem com as moças. Uma coisa é a Juju Salinene, que tem dinheiro, é uma profissional da aparência e da estética e é assistida pelos melhores profissionais. Outra coisa é a mulher que quer ter aquela aparência, que toma aquela mulher como exemplo, mas que não consegue ter poder econômico para ter perto os melhores profissionais. Então tomem muito cuidado com isso. E principalmente você que é mãe de menina, cuidado com essa pressão desse estereótipo corporal que atrofia o cérebro e ainda pode trazer problema de saúde, tá? Eu vou falar agora dos discos intervertebrais e fechamos este assunto. Discos intervertebrais, eu vou tentar encontrar uma figura que tem discos intervertebrais, ok? Deixa eu lembrar aqui onde é que eu posso encontrar esta figura. Deixa eu ver se em sistema nervoso tem lá. Eu não vou conseguir encontrar aqui. Deixa eu ver se eu abro fisiologia. Dou-lhe uma, só um minuto, pessoal. Fisiologia, deixa eu ver se eu abro. Se eu tenho discos intervertebrais, eu vou mostrar aqui uma foto da medula. Só um minuto, eu juro que não vai demorar. Aqui dá para mostrar. Não, aqui não. Tá, vamos lá. Eu não consegui achar essa figura dos discos intervertebrais, me perdoem. Mas o que são os discos intervertebrais? Vamos lá. Entre cada vértebra, vou voltar naquele slide anterior. Ah, professor chato, vai logo. Ah, professor chato, vai logo. Pronto. Entre cada vértebra existe um disco cartilaginoso. Lembra que a gente falou? Tem 2
ligamentos, cordões retráteis e elásticos, tendões liga músculo ao osso, ligamento liga osso com osso. E aponeuroses. Aponeuroses são discos cartilaginosos, lâminas cartilaginosas. Entre cada vértebra há um disco intervertebral, um disco cartilaginoso, que dentro possui o líquido sinovial. Este líquido sinovial deixa então esta aponeurose como uma espécie de amortecedor que evita o atrito entre os ossos e ainda promove um certo nível de movimentação na coluna vertebral. E aí, o que é a hérnia de disco? Algumas pessoas, por trauma ou por movimentos articulares bruscos sem preparo muscular, pressionam as vértebras umas contra a outra, esse disco estoura, o líquido sinovial vai embora, fica vértebra com vértebra. Conforme vértebra com vértebra vai fazendo atrito, formam-se pequenos, qual que é o nome? Me fugiu o nome. Pequenas protuberâncias, tá? Pequenos, processos, como se fosse uma lâminazinha. Essas lâminas que vão se formar pelo desgaste são as chamados desgastes ósseos. Ou ainda, quando esse disco é pressionado, ele não chega a romper e ele é projetado como uma bolha para fora. Isto é a hérnia de disco. O bico de papagaio, lembrei, que chama-se bico de papagaio, mas tem um nome científico. Esqueci agora. Na verdade, uma espécie de projeção, quando osso com osso forma uma ponta, isso chama-se bico de papagaio, pelo desgaste. E a hérnia é quando o disco intervertebral que está aqui no meio, ele é pressionado, ele não chega a romper, mas ele se projeta como uma bolha para fora das vértebras e fica ali uma hérnia de disco. Atinge os nervos que passam ali, nervos periféricos do sistema nervoso, causam muita dor, muito incômodo. As hérnias de discos, normalmente, elas são processos cirúrgicos complexos, causa muita dor no paciente, dependendo da idade, do peso, e hérnia de disco dá em qualquer região da coluna. Você pode ter uma hérnia de disco na cervical, uma hérnia de disco na torácica e uma hérnia de disco na lombar. Na região lombar é o mais comum, porque é o nosso centro de gravidade. Todos os movimentos que fazemos estão voltados para esta região. Terminamos. Vídeo longo, 28 minutos. Já já a gente conversa.